ciclo de peixes se inicia e é um ano aí para os piscianos de profundas mudanças internas, de estrutura emocional, de olhar para si, né, para suas necessidades, para seus desejos. Oi, meu nome é Daniela Santos, eu sou taróloga, artesã e perfumista natural. No vídeo de hoje eu vim fazer uma tiragem pensando aí especificamente nas pessoas de peixe. A gente está entrando aí no ciclo de peixes, né? E essa tiragem é uma tiragem coletiva, que é o recorte da tiragem de aniversário que eu faço aí para os meus consulentes, né? Então, como toda tiragem coletiva, ela é um tanto abrangente, a gente não entra em temas específicos, mas ainda assim eu acho que esse tipo de tiragem é válida pra gente ter uma bússola aí das energias, dos temas que vão nos atravessar aí nos próximos meses, né? Então, se você tem Sol ou ascendente em peixes, preste atenção nesse vídeo, veja o que ressoa por aí dessa tiragem e use essas informações como um guia, como uma bússola ao longo do ano. Já aproveita, já salva esse vídeo aí para você consultar ao longo do ano, sempre que você se sentir perdido e quiser recalcular a rota. Mas vamos lá? Vamos para a tiragem? Então vamos lá, nessa tiragem, a primeira pergunta que eu faço a tarô é aonde deve se focar nesse próximo ano, né? Lembrando que essa é uma tiragem anual, então ela vai valer desde agora do início do ciclo de peixes até o final do ciclo de aquário, né? Então até o próximo renovação do ciclo de peixes. E aí eu tiro como foco durante todo esse ano a carta do Imperador, né? Quem tá me acompanhando aqui já deve estar vendo que esse imperador tem aparecido em várias tiragens, mas vamos lá. O imperador é essa carta que vai falar sobre estrutura, sobre organização, sobre bases sólidas, sermos senhora da nossa própria vida, sobre criarmos limites, criarmos contornos, né? E ela vem como foco aí pro ano inteiro. Então, provavelmente aí os piscianos estão precisando, né, estabelecer mais estruturas na sua vida, ganhar um pouco mais de enraizamento, da forma, né, criar limites, né, por isso essa carta aí. A segunda carta que eu tirei se refere ao que ficou de energia do ano anterior para ser trabalhada nesse ano, ou seja, quais são as pendências energéticas que ficaram aí. E para essa pergunta eu tirei o Hierofante, que é essa carta de conhecimento, sabedoria, tradição, valores, né? E uma espiritualidade prática. Mas é também uma carta que vai falar sobre pertencimento, sobre a nossa necessidade de se identificar, de nos identificarmos com certos grupos, né? De pertencer a alguns grupos. Interessante aqui os piscianos se questionarem qual foi o aprendizado que você teve no ano anterior, seja um aprendizado formal, algo que lhe foi ensinado, algo que um curso, algo que lhe foi passado, ou até um aprendizado de vida mesmo, né? De bater cabeça, de frustrações, coisas que a gente aprendeu ao longo do ano, né? Talvez alguns temas que a gente reconheceu, mas ainda não integrou na nossa vida. Então, você tem esse conhecimento, você percebeu alguma coisa, mas ainda não trouxe para a prática, sabe? Ainda está no campo das ideias, então talvez você tenha reconhecido algum tipo de padrão na sua vida, talvez você tenha recebido algum tipo de orientação, né, para pôr em prática que ainda não pôs, talvez você tenha se comprometido com alguma mudança e essa prática, né, esse conhecimento não veio pro corpo, ficou no caminho, assim, né? Então é alguma coisa que tá pendente aí. Pode ser também que ao longo do ano passado você se percebeu sentindo uma necessidade de pertencimento, né? Talvez se sentindo sozinho, se sentindo uma necessidade de estar em grupo, de ter o seu bando, sabe? Mas talvez não tenha percebido que pertencer é diferente de caber, né?
tá ainda se tentando se desdobrar para caber em determinados grupos que provavelmente não fazem sentido, ou até já fizeram, mas atualmente não fazem mais sentido, sabe como é que é? Né? Então, essa busca por um pertencimento real, né, de estar com pessoas que fazem sentido para aquilo que você acredita hoje. Então, aí o que ficou do ano passado para esse ano, o Hierofante. A próxima carta, ela nos coloca a atenção naquilo que vai ser a lição mais importante, né? Então, passado o ano, né, lidando com a energia do imperador, lidando com a energia do Hierofante, qual vai ser a lição mais importante? E para essa carta nós tiramos o 5 de espadas. O que me diz que a lição mais importante para os piscianos aí vai ser aprender a escolher as suas batalhas. Nem toda batalha, nem toda briga, nem toda revolução é importante que a gente se coloque dentro dela, assim, né? Então aí é um ano para os piscianos de aprender, né? A reconhecer, a olhar os seus desejos, as suas necessidades, os seus interesses, mas ao mesmo tempo que ela reconhece e defende os seus interesses e necessidades, é uma carta também que fala, olha, às vezes se recuar, né? Às vezes sair de uma briga é uma forma de autocuidado, né? É uma necessidade mais pungente do que ter razão. Às vezes se silenciar é um sinal de maturidade, né? É importante que a gente saiba identificar quando a gente está entrando numa briga por causa do nosso orgulho ou porque aquilo é importante realmente pra gente, né? Às vezes a gente se mete em algumas encrencas, em algumas picuinhas, algumas discussões que não levam em lugar nenhum. E mesmo que a gente ganhe, a gente perdeu algo importante, assim. Eu ganhei essa discussão, mas eu perdi tempo, eu perdi energia, eu perdi parte de mim, né? Tentando convencer fulano de que isso é importante, né? E às vezes, só ignorar, só deixar as coisas fluírem, né? Sim, você perdeu uma discussão, você perdeu uma briga, mas você se mantém inteira, né? Então, o que é ganhar e o que é perder, o que é importante, esses são coisas que talvez os piscianos vão aprender aí no próximo ciclo. Diante disso, diante desses temas aí, de estrutura, né, de pertencimento, de conhecimento, eu fiz 2 perguntas aí que eu acho interessante para a gente ir nos guiando, né, para que a gente use realmente como bússola ao longo do ano aí. Que é a primeira, quais serão os maiores desafios dentro dessa energia e que terá a seu favor. Enquanto desafio, aspectos desafiadores aí para lidar com essa energia, a gente tirou o 9 de copas. 9 de copas, que é uma carta dita, né, muito positiva, né? É uma carta que vai falar sobre prazer, sobre alegria, sobre satisfação, sobre desejos realizados, mas ela vem aqui como um desafio. O que provavelmente, assim, né, a aceitação dessas vitórias seja um desafio aí para os piscianos, né? Reconhecer, saber reconhecer suas vitórias, suas conquistas, possa ser um desafio. Pode ser também que os piscianos apresentem um certo escapismo, ou seja, ao invés de mergulhar nos seus sentimentos, nas suas emoções, né, numa busca por um conhecimento profundo de si, ele acaba se distraindo com coisas que dão uma alegria, um certo prazer. Porém, essa alegria, esse certo prazer não é aquilo que, olha, isso aqui me nutre, isso aqui, eu cresço enquanto pessoa com isso aqui. Não, né? Existe uma diferença entre fazer algo que te preencha, que te nutra, né? E uma coisa que, por distração, eu vou ali rolar o feed da rede social para me distrair, vou ver alguns memes, vou dar algumas risadas e pronto. Então, eu tenho uma coisa muito importante para resolver, eu vou sair, vou ao cinema, e não é que tá errado sair e ir ao cinema. O problema aqui é quando a gente usa essas alegrias, esses prazeres, enquanto escapismo para aquilo que a gente deveria fazer, né? Mas como nem tudo
é desafio, vamos lá ao que temos ao nosso favor. Para essa pergunta eu tirei o 5 de copas, que ironicamente é considerado uma carta negativa para muitas pessoas, né? Então, a gente tem uma carta considerada muito alegre e positiva para os nossos desafios e uma carta um pouco mais pesarosa a nosso favor. 5 de copas é uma carta que vai falar sobre pesar, sobre perda, sobre luto, mas é uma carta também que vai falar sobre aceitação, sobre olharmos para aquilo que a gente ainda permanece, que se permanece em pé, né? E não focar só no que se perdeu, né? Então, aí, a seu favor, ao longo, né, desse próximo ciclo todo aí, os piscianos têm a capacidade de enxergar a vida com o copo meio cheio, sabe? Olhar para aquilo que ainda resta depois da perda. A possibilidade de aprender com os erros, de crescer enquanto pessoa, conhecer novas alternativas e confiar na sua intuição. É uma carta muito ligada aí numa mudança, né, de visão em relação à nossa intuição. Esse é um jogo bastante interessante também do ponto de vista numerológico, assim, né? Então a gente tem como foco do ano o Imperador, que é uma carta de número 4. Depois a gente tem aí 3 cartas de número 5, né? Então o Hierofante, o 5 de copas, o 5 de espadas, né? E a gente tem como grande desafio do ano tentar lidar com a soma desses números. 4 mais 5, a gente tem o número 9, que é uma carta de completude, uma carta de finais de ciclo. Então isso me diz que os piscianos têm aí um ano de finais de ciclos, né, de mudança, né, de transformação, mas de aterramento dessas ideias, né, de mudança estrutural, mudança da estrutura emocional, né? A gente tem aí 2 cartas de copas, né? Então, quando a gente está falando de copas, a gente está falando do nosso emocional, dos nossos sentimentos, da nossa relação com as nossas águas internas, né? É um jogo sobre se ter estrutura o suficiente para lidar com a mudança, para nadar com a instabilidade, porque vai ser um ano de constantes estabilidades, assim. E aí, o que você tem enquanto estrutura emocional, você, no meio das dificuldades, você consegue enxergar aquilo que ainda é positivo, ou você se deixa bater, né, e passa para o campo da distração, né? Isso vai ser muito interessante, assim, nesses períodos que as coisas estão um pouco mais turbulentas, né? Esse 5 tá atuando aí nas mudanças, nas transições, nas estabilidades. O que você faz com isso? Você vai pegar uma pipoca, você vai se distrair de alguma forma, vai fazer alguma coisa que te dê uma certa alegria momentânea, ou você vai olhar para isso com profundidade, vai se debruçar naquilo, seguir sua intuição, pesquisar novas alternativas, aprender com aquilo que não deu certo, né? Aprender com seus erros. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, aproveita, curte, compartilha com aquele pisciano que você sabe que pode gostar desse vídeo também. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.